João capítulo 3, vamos ler 3 versículos, 14, 15. Vamos ler 4 versículos, 14, 15, 16 e 17. Embora a base da mensagem seja o versículo 16. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ó Deus, seja abençoada a leitura da Tua palavra. Damos graças a Ti, Senhor, por esta bênção e privilégio, e por podermos agora refletir, meditar na pregação da palavra. Que o Espírito Santo, que revelou esta palavra, nos ilumine agora o coração e o nosso entendimento. E nos capacite, Senhor, para toda a instrução que vem de Ti. Fala conosco, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz nesta manhã, em o nome de Jesus. E que seja, Senhor, esta oportunidade, mais uma oportunidade de salvação. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Podeis sentar. Pegando carona no Dia das Mães, que é comemorado hoje, meus irmãos, eu quero refletir com vocês sobre o amor. Qual é o amor perfeito? Uma planta? Uma flor? É o amor de mãe? O amor perfeito? É o amor entre um homem e uma mulher? É o amor pelos animais, o amor que a gente tem, o afeto que nutrimos pelos nossos animais de estimação? A literatura está cheia de romances publicados sobre vários tipos de amor. Poderia citar o primeiro exemplo, Onde Mora o Coração, de Jill Chaves. Um romance divertido e leve, uma história encantadora sobre recomeços, sobre novas chances e sobre amor aos animais. Poderia oferecer um segundo exemplo, O Tipo Certo de Garota Errada, de A.C. Meyer. Uma história profunda e marcante que começa com uma amizade e se transforma em um amor puro e forte. O livro é sobre amor em várias formas: amor de amigos, amor familiar, amor perdido e amor de almas. Um terceiro exemplo é Um Recomeço para o Amor, de Carrie Elks. Um romance lindo também, cheio de ensinamentos e pontos para reflexão. Uma história envolvente também sobre recomeços. O quarto exemplo tem o título Infinito Mais Um, de Amy Harmon. Romance inspirado na história real de Bonnie e Clyde, onde, como sempre, os opostos se atraem e vivem um amor intenso, repleto de aventuras e emoções.
Por último, como quinto exemplo, o título Simplesmente Acontece, de Cecília Harne. Um romance também encantador, marcado por encontros e desencontros. A história é contada através de bilhetes, cartas e e-mails trocados entre os protagonistas. Bem, gente, os livros de romance são daquelas leituras sempre válidas. Depois da Bíblia, é claro. Válidas para mostrar a magnitude de um sorriso, a magnitude da sabedoria, a beleza da generosidade e, principalmente, o encanto do amor. Mas a Bíblia nos apresenta um amor maravilhoso, um amor verdadeiro e perfeito, que não mede sacrifícios, que não poupa benefícios, eterno, sem fim, que é o amor de Deus por nós. E nosso ponto de partida nessa reflexão é o versículo 16, e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, este versículo exprime de forma resumida, de forma condensada, concisa, 3 verdades. Ele fala do caráter universal do amor de Deus, ele fala da sua natureza sacrificial, a natureza sacrificial desse amor, e ele fala do seu propósito eterno. Por essa razão, esse versículo tem sido descrito como o Evangelho numa casca de noz, ou seja, o Evangelho contido num recipiente pequeno, contido em poucas palavras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos falar desta primeira verdade enfatizada aqui neste resumo do Evangelho, no versículo 16, que é o caráter universal do amor de Deus. Deus amou o mundo, algumas traduções diz Deus amou ao mundo, mas penso que é meramente uma questão de semântica, tanto faz, Deus amou o mundo ou Deus amou ao mundo. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 10, mundo, a palavra mundo refere-se à ordem criada, toda a humanidade, os seres humanos em rebeldia, em rebelião contra o seu Criador. A Bíblia está concordando com as palavras, aqui neste versículo 16, a Bíblia está concordando com as palavras sobre Jesus ditas lá em João, no capítulo 1, no versículo 10, a respeito do propósito dele, de vir ao mundo e de ser aquele que cria todas as coisas. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, o mundo se rebelou contra esse Criador, o mundo se rebelou contra esse que o formou e lhe deu vida. Versículo 16, João está afirmando, a Bíblia está nos afirmando, que mesmo essa humanidade estando afastada de Deus por causa da sua rebeldia, por causa da sua rebelião, por causa do seu pecado, Deus a amou, Deus amou os seres humanos, Deus amou a humanidade, Deus amou essas pessoas caídas, esta criação caída,
Apesar da sua queda, apesar da sua rebeldia, apesar do seu pecado, Deus a amou, graças a Deus. Os judeus costumavam pensar que Deus amava somente Israel. Mas a declaração feita aqui no Evangelho de João, nesse versículo 16, meus irmãos, no capítulo 3, em sintonia com outras partes das Escrituras, nos revela o amor universal de Deus por toda a humanidade, não somente por Israel, mas por toda a humanidade, por toda a criação, por todas as nações, inclusive o Brasil, graças a Deus, aleluia. Deus também amou o Brasil, Deus também nos amou, e Ele nos amou com um amor eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos amou. A segunda verdade contida de forma concisa nesse versículo 16 é a natureza sacrificial deste amor de Deus. Deus amou o mundo e amou de uma maneira muito específica. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. De tal maneira, é uma referência à citação feita no versículo 14, à necessidade do Filho do Homem ser levantado do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto. Neste mesmo Evangelho de João, Jesus, falando a respeito do tipo e do propósito da sua morte, ele explica essa expressão de tal maneira, mencionada aqui em João 3,16. Ele disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. João registrou isso lá no capítulo 12 do seu Evangelho, nos versículos 32 e 33, onde Jesus diz essas palavras: e eu, quando for levantado da terra, falando da cruz, quando for levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, quando eu for crucificado e morto, eu atrairei todos a mim. E aí João explica as palavras de Cristo. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Voltando então para João 16, João 3,16, 3,14 melhor. A referência feita a Moisés, meus irmãos, é para citar o episódio das serpentes abrasadoras, registrado no Antigo Testamento, lá em Números, no capítulo 21. O povo murmurou contra Deus e contra Moisés, dizendo: trouxe a gente aqui para esse deserto, a gente vai morrer de fome, não vai ter o que beber, eu não aguento mais, para quem que fez isso com a gente? E reclamou de Deus e reclamou de Moisés. Então Deus enviou as cobras que picavam as pessoas, e à medida que as pessoas eram picadas por essas cobras, elas morriam. Deus então, Moisés orou a Deus, e Deus mandou Moisés construir uma haste e fazer uma serpente de bronze para colocar sobre a haste. Quem fosse mordido de cobra deveria então olhar para a serpente de bronze sobre a haste e ficava curado imediatamente, vencendo assim a morte. Isso está lá no capítulo 21 de Números, do versículo 1 ao versículo 9. Agora, aqui no Novo Testamento, está sendo dito que da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, e aquilo servia como um antídoto e servia como remédio para curar as pessoas das picadas da serpente, da mesma forma, o Filho do Homem seria levantado, o Filho do Homem seria levantado na terra,
falando da sua crucificação. E o que ele diz? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É necessária a morte dele. Sua morte de cruz é necessária. As pessoas estão morrendo eternamente, então o Filho do Homem será levantado da terra, ele será crucificado e morto para curar as pessoas desta picada mortal da serpente, deste pecado mortal que condena as pessoas à morte eterna. Ele diz: o Filho do Homem é necessário que ele seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Do mesmo modo que a solução no deserto para a picada mortal das cobras era olhar com fé para uma serpente numa haste, no Novo Testamento, a solução para o pecado mortal da humanidade está em que as pessoas, os seres humanos, olhem com fé para um semelhante a eles. A serpente lá, a semelhança da serpente que era o motivo da picada, havia essa semelhança. Faz uma serpente de bronze. Da mesma forma aqui, as pessoas estão mortalmente feridas pelo pecado. São pessoas, são seres humanos que estão morrendo. Então, Deus envia o seu Filho, Filho do homem, um ser humano, nascido de mulher, e pendura ele na cruz, para que haja semelhança, ele se identifique com aqueles que estão morrendo e possa salvá-los. Jesus Cristo, meus irmãos, foi levantado na cruz para salvar aquele que crê. Deus então amou o mundo dessa maneira. Deus amou o mundo e demonstrou o seu amor de modo muito claro, de modo específico, e deu o seu Filho para ser morto na cruz. Este amor é único, o único amor perfeito, o único amor verdadeiro, plenamente e perfeito em plenitude. Amor que doa, amor que dá, amor que entrega, amor que abre mão, amor que renuncia, amor que oferece aquilo que ama, que sacrifica aquilo que lhe é caro. Deus não somente envia seu Filho ao mundo, Deus também oferece seu Filho ao mundo para morrer por este mundo que Ele criou. Jesus se torna, portanto, nosso sacrifício expiatório. Jesus Cristo foi levantado na cruz por nossa causa, foi levantado na cruz por amor a nós, um sacrifício de amor, ou um amor sacrificial. Não há maior amor do que este, não há maior sacrifício que este. Isso nos leva à última parte, ou à última verdade que queremos destacar, no versículo 16 de João 3. É a verdade a respeito do propósito eterno do amor de Deus. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Evangelho de João, usa-se a palavra mundo como um lugar carente, como um lugar necessitado, como um lugar que carece, que necessita da graça redentora de Deus. Isso explica porque Jesus veio para salvar, não para condenar. O versículo 17 diz isso. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo carente, necessitado, fosse salvo por ele. Deus amou, meus irmãos, Deus amou
tanto o mundo caído, Deus amou tanto o mundo apóstata, o mundo rebelde, Deus amou tanto a ponto de dar o seu Filho, com esta oferta, com esta proposta agradável, atraente, de que quem nele crer, quem quer que seja, não perecerá, não morrerá eternamente, não será condenado. A salvação até aquele momento tinha sido dos judeus, mas agora, a partir deste momento, Cristo é conhecido do mundo como a salvação para todo aquele que crê até os confins da terra. Ele oferece a salvação a todos, indistintamente. Embora somente os que creram, somente os que creem, obtenham essa salvação. A salvação agora é de todos. Glórias a Deus por isso. Este é o propósito de Deus ao enviar seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele na sua vinda. Ele não veio para condenar o mundo. Isso é maravilhoso. Isso deveria nos fazer pensar. Pois Ele é o juiz. Ele é o único justo juiz. Há muitos juízes por aí, mas nem todos justos. Tem muito juiz iníquo neste país. Tem muito juiz iníquo neste mundo. Ele é o único justo juiz. Embora Ele seja o justo juiz, o único perfeito, o único sem pecado, e embora nós sejamos uma geração corrompida e pecadora, uma geração que merece a condenação, Ele não veio para condenar, como diz o versículo 17, Ele veio para trazer a vida eterna, Ele veio para salvar o mundo, Ele veio a fim de que uma porta para a eternidade, uma porta para a salvação pudesse ser aberta ao mundo, e quem desejasse pudesse passar por essa porta. Em outro texto, a Escritura vai afirmar que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e desse modo, salvando-o, portanto, livrando-o da condenação. Graças a Deus por isso, irmãos. Eu me preparo para concluir, então, relembrando este resumo do Evangelho em três verdades, de João 3,16, que enfatiza o caráter universal do amor de Deus. Deus amou o mundo, enfatiza a natureza sacrificial do amor de Deus. Deus amou de tal maneira, dessa maneira muito específica, na cruz, que deu o seu Filho unigênito. Terceiro, o propósito eterno do amor de Deus, a finalidade, o fim último para o qual Ele foi pendurado na cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a boa nova, meus irmãos, do Evangelho. Esta é a boa notícia para aquele que crê em Jesus Cristo. O outro lado desta mensagem, a outra parte dessa mensagem, destina-se àqueles que rejeitam a oferta de Deus, aqueles que não aceitam amar o amado de Deus, não fazem dele o amado de suas almas,
não creem a respeito do testemunho que o próprio Deus deu do seu Filho amado, em quem está todo o prazer de Deus. A outra parte dessa mensagem não é uma boa notícia. O Evangelho é boa notícia para quem crê, mas para quem não crê, é uma notícia muito trágica, muito ruim. Porque se por um lado quem crê em Jesus não é condenado e recebe a vida eterna, quem porém não crê, o próprio versículo 17 fala da sua condição. Quem porém não crê, já está condenado. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na sequência, o versículo 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. O Evangelho é simples. E a equação apresentada aqui no Evangelho é uma equação simples. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. E por que não creríamos nós naquele que tem o nome sobre todo nome, Jesus? Por que não creríamos nós naquele que tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra? Por que não creríamos nós no único que tem poder para perdoar pecados, que tem poder para fazer maravilhas, para fazer milagres, para mudar uma história, para nos livrar das trevas, para nos livrar do mal, que tem poder para derrotar a morte e tem poder para dar vida? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor, que esta seja uma manhã de salvação. E se porventura entrou aqui alguém esta manhã que ainda não conhece a Ti, a oração que fiz pela vida da Maria Helena é a mesma que faço por este outro alguém, que Te conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste para salvar. Que não saia daqui sem se render, que não saia daqui sem confessar o Teu nome e receber a salvação. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança.